Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada a todos que vão me ouvir aqui em Santo André, os que estão presencialmente, os que vão me ouvir também pelo YouTube, pelo Facebook, que a Tua palavra seja revelada, haja entendimento. Está escrito que o Senhor dá espírito de sabedoria e de revelação. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada, entendida e compreendida para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Assim seja, em nome de Jesus ressuscitado. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Pode se assentar, os que estão aqui, os que vão se achegando, pode se assentar em nome de Jesus. Olha, lançamento novinho, fresquinho. Chegou mais um lote hoje, hein? O primeiro lote já acabou. Esse é o segundo lote. Chegou hoje, quarta-feira. O mover, destruindo as fortalezas. Você precisa ter essa revista, hein? As fortalezas são pensamentos maus que todo ser humano tem. Aparecem os pensamentos na sua mente. Às vezes você não sabe o que fazer com eles, né? Pastor, às vezes eu tenho cada pensamento ruim. O que eu devo fazer? Está aqui, vou ensinar como destruir esses pensamentos que Paulo chama de fortaleza. Olha que capa bonita, destruindo as fortalezas. Chegou hoje mais um lote, já vai sendo distribuído para todo o Brasil. Então, já reserva a sua antes que acabe, hein? O primeiro lote acabou em menos de uma semana. 4 dias acabou o primeiro lote. Esse é o segundo lote. Chegou hoje, destruindo as fortalezas. Os maus pensamentos que nos aparecem. Pastor, às vezes eu tenho cada pensamento bobo. Pastor, eu tenho cada pensamento ruim. Pastor, às vezes eu penso cada coisa, eu não sei como fazer. Está aqui, vou te ensinar como destruir esses pensamentos. Adquira a sua, tá? Reserve a sua, eu te mando pelo correio. Hoje eu já fui no correio, ontem eu fui no correio, coloquei, foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, foi para Minas Gerais. Ontem já coloquei no correio e falta só a sua, tá? Acima de 5 revistas, você não paga os correios, tá bom? R$10 cada revista. Acima de 5, porque eu não vou mandar uma lá para o Acre, né? Aí o correio fica mais caro. Então, R$10, preço simbólico, só para você pagar o trabalho, tá bom? Da gráfica. Acima de 5, você não paga os correios, tá bom? Aprenda a destruir as fortalezas. Não fique sem, para você aprender a reinar em vida. Olha, Bíblia, papel e caneta, porque o tema já está aí, hein? Já está o tema aí no YouTube e no Facebook. Olha, os Pedros, Tiagos e Joãos dos dias de hoje. A Bíblia não tem o Pedro, Tiago e João. A questão é o seguinte: os evangélicos tradicionais, eles não sabem de verdade, de fato de verdade, quem foram Pedro, Tiago e João. O catolicismo mentiu, enganou, deturpou. O catolicismo fez uma falsa imagem de Pedro, Tiago e João. Então, todo mundo pensa que Pedro, Tiago e João, né? Na verdade, você precisa saber quem foi Pedro, Tiago e João, né? Então, se não te falaram lá atrás, eu preciso te falar nos dias atuais, antes que você vá embora e não saiba quem foi e quem é nos dias de hoje o Pedro, o Tiago e João. Já começa que você precisa saber o que eles pregavam, né? Porque quando você aprender, quando você conhecer o que Pedro, Tiago e João pregavam, você vai perceber que é totalmente diferente do que Paulo pregava. É muito diferente. E primeiro, você não pode misturar os 4, né? Você não pode achar que o Pedro, o Tiago e o João
pregava a mesma coisa que Paulo, por que não, né? Já começa que eles não foram arrebatados. E o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. Já começa que Pedro, Tiago e João não receberam a revelação da graça de Deus em Cristo. Foi dado somente ao apóstolo Paulo. Então isso já tem diferença. É igual um pregador da lei e um pregador em graça. Tá? A diferença é essa. A diferença é gritante. Quando você, com olhos iluminados, conhecer Pedro, Tiago e João, e depois for comparar com as pregações e ensinos de Paulo, você vai ver que a diferença é enorme do entendimento. Abra sua Bíblia, começando a ministração de hoje, em Gálatas capítulo 2. O tema hoje, os Pedros, no plural, tá? Porque tem mais de um. Aqui na Bíblia só tinha o Pedro, o Tiago e o João. Mas já passou mais de 2000 anos, então os Pedros se multiplicaram, os Tiagos se avolumaram e os Joãos também se espalharam por toda a terra. Então tem aí discípulos de Pedro, de Tiago e João. O tema hoje, os Pedros, Tiagos e Joãos. No plural, não é Joões. Joãos, os Pedros, os Tiagos e os Joãos dos dias de hoje. Gálatas 2, abra sua Bíblia, versículo meia dúzia. Bíblia, papel e caneta que você vai precisar para conhecer, entender e compreender a palavra de Deus. Amém? Entender, compreender a palavra de Deus. Gálatas 2, 6. Caneta, hein? Paulo diz, o apóstolo Paulo escreveu Gálatas capítulo 2, verso 6. Paulo falando. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, você pega a sua caneta, circule aqueles. Gálatas 2, 6. E quanto, circule na sua Bíblia, aqueles, se refere a pessoas. Está no plural. Aqui não tem nome no verso 6. Então, sujeito, ou no plural, os sujeitos estão ocultos. Ainda, porque eu estou no verso 6. Mas esses sujeitos ocultos, lendo a Bíblia, há de ser revelado. Sobre quem Paulo está falando. Ou a respeito de quem Paulo está falando. Você está me entendendo? Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, você circule aqueles, na sua Bíblia, e sublinha que pareciam ser alguma coisa. Nossa, é forte Paulo falar assim, né? Apesar que nós não sabemos de quem que ele está falando ainda. Amém? Um pregador tem que ser imparcial. Está claro? O pregador tem que ser imparcial. Para que ele possa falar, se tiver escrito, eu creio. Então ele tem que ser imparcial. Eu estou lendo Gálatas 2,6, eu não sei de quem ou a respeito de quem que Paulo está falando, porque eu estou no verso 6. Eu vou continuar lendo a Bíblia e vamos ver se aparece a respeito de quem que ele está dizendo. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Então Paulo está falando a respeito de pessoas que pareciam ser alguma coisa. Mas Paulo, vamos falar a verdade, mas Paulo tinha uma ousadia, uma autoridade, né? Não é forte falar isso? Pensou chegar dentro da Assembleia de Deus, escapou isso aqui. Pensou chegar lá e falar assim, olha, e quanto àqueles que há 50 anos atrás pareciam ser alguma coisa? Mas Paulo não falou? Igrejas igual a Assembleia de Deus, igual a Igreja Batista, igual a Presbiteriana, igual a Metodista, igrejas centenárias. Se Paulo está aqui hoje, Paulo vai pregar numa dessas igrejas, ele fala assim, ó, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Não é forte? Na língua portuguesa, Paulo está se referindo a pessoas. Porque Gálatas 2,6, ele disse, e quanto àqueles, diz respeito a pessoas. Ele não está falando de árvores, ele não está falando de bois,
Ele não está falando de cavalos, ele está falando de pessoas. E quanto àqueles, se pareciam ser alguma coisa, então não era. Então não era, não é o que está dando a entender? E sobre esses, que nós não sabemos ainda quem é, porque estamos no verso 6 ainda, e sobre esses, Paulo disse, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Sublinha, Deus não aceita a aparência do homem. Então eu não sei sobre quem Paulo está falando, ele está dizendo que havia pessoas aí que pareciam ser alguma coisa, que no outro tempo parecia ser. Ele falou, não importa se parecia ser. Deus não aceita a aparência do homem. Gálatas 2,6. Esses, circula. Esses quem? Aqueles do verso 6. Eu estou na língua portuguesa, hein? Está escrito, eu creio, só estou lendo. Lendo e entendendo. Para que eu possa compreender sobre o que ele está falando. Porque ele ainda não falou sobre o que ele está falando. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, de novo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, Paulo está dando a entender que a bola estava com ele. Eu estou em Gálatas 2. Vamos ler aí, deixa o Gálatas 2 aberto, não fecha. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Eu já vou voltar em Gálatas 2, hein? Não fecha o Gálatas 2 não. Abre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, eu já volto em Gálatas 2, hein? Abre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O próprio apóstolo Paulo, de Gálatas 2, agora em Coríntios 3,10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Primeiro, Paulo tinha moral para falar isso, né? Segundo Coríntios 12, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Estão acompanhando o raciocínio? Não é presunção de Paulo. Não é soberba de Paulo. Não é orgulho, não é altivez de Paulo. É a autoridade que ele recebeu de Deus. Olha, presta atenção no que eu vou falar. De Gênesis a Apocalipse, o primeiro e o único que chamou a responsa, que assumiu e falou, segundo a graça de Deus que me foi dada para mim. Num outro entendimento, segundo a revelação que Deus me deu. É o que ele está falando em Coríntios 3,10. Segundo a revelação que Deus me deu, pus eu, olha como que ele assume, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre o fundamento que eu pus. Agora, Coríntios 3,10, veja cada um como edifica sobre ele. Por que veja cada um? Porque tinha outros, senão ele não falava veja cada um. Alô? Se não tivesse mais ninguém, ele falaria assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Parava aqui. Por que ele falou, e outro edifica? E por que ele falou, e veja cada um como edifica? Porque tinha outros que também pregava, que também ensinava. Quem está entendendo? Por isso que em Gálatas 2,6, ele falou, ó, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo. Agora eu vou interpretar. Que outro tempo que ele está falando de pessoas que pareciam ser alguma coisa? Antes de Cristo. Quando ele disse em Gálatas 2,6, quais tenham sido no outro tempo, que tempo? Antes de Cristo. No tempo de Jesus de Nazaré. Porque Paulo, o tempo de Paulo não é de Jesus de Nazaré. O tempo de Paulo é do Cristo ressuscitado. Primeiro que Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Segundo que Paulo não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Terceiro que, pelo contrário, Paulo perseguia Jesus de Nazaré. O Paulo não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, que morreu com 33 anos. Paulo não tinha nada a ver com isso e com ele. Até que esse Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou, apareceu a Paulo.
Estou citando Atos capítulo 9. Aí que Paulo entrou na história, mas não seguindo a Jesus de Nazaré. Pelo contrário, era perseguidor de Jesus de Nazaré. E então Paulo entra na história depois que esse Jesus de Nazaré tinha morrido e ressuscitado. Paulo entra na história não porque ele aceitou Jesus e foi para uma igreja evangélica. Paulo entrou na história porque esse Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou, apareceu a ele em Atos 9, esse aí é o Cristo ressuscitado, já numa outra manifestação. Não tem nada a ver com aquele que Pedro, Tiago e João pregavam. Por isso que em Gálatas 2,6, Paulo disse, quais tenham sido no outro tempo. Então, qual tempo? Antes do ressuscitado. No tempo do Jesus segundo a carne. No tempo do Jesus segundo a carne, Pedro, Tiago e João, Mateus 10, eram discípulos de Jesus. É desse tempo que Paulo está falando. Quem está entendendo? É desse... Gálatas 2,6. Quais tenham sido no outro tempo? Que tempo? Tempo de Mateus 10. Está claro aí? Mateus 10, verso 2. Esse é os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Está lá o Pedro, está lá o Tiago, está lá o João. É desse tempo que Paulo está falando. Quais tenham sido no outro tempo. Pareciam ser alguma... Mas como que Paulo foi ousado, hein? Pareciam... Não parece presunção? Não parece? Veio uma pessoa aqui que parecia ser gente. Veio uma pessoa aqui que parecia ser honesto. Não parece presunção? Paulo falou, parecia ser alguma coisa. Uma mensagem subliminar está em oculto. Quando ele disse, pareciam ser alguma coisa, ele está dando a entender o quê? De fato, não era. Porque só parecia ser, mas não era. Está claro aí? É forte, mas é a verdade, velho. Mas é a verdade. Eu tô em cima de Gálatas 2,6. Eu estou só entendendo o que Paulo escreveu. A respeito daqueles que pareciam ser alguma coisa. Forte, né? O catolicismo enfatiza tanto Pedro, Tiago e João. Fazem estátua de Pedro, de Tiago, dia de São João, né? Vamos louvar o São João, não tem esse negócio? Louvor a São João. Eles enfatizam tanto o Pedro, o Tiago e o João, e o Paulo vem e fala que eles pareciam ser alguma coisa. Ou seja, não era nada. Por que que não era nada? Porque não receberam nenhuma? Não receberam nenhuma revelação. A verdade é essa. Está entendendo? Por favor, deixa o Gálatas 2 aberto. Pode fechar o Coríntios 3, mas deixa o Gálatas 2 aberto. Vamos lá em 1 João, por favor. Deixa o Gálatas 2 aberto, hein? Gálatas 2 aberto. Eu vou te explicar por que que Paulo disse que eles pareciam ser alguma coisa. Se parecia ser alguma coisa, quer dizer que não eram. Tá certo aí? Tá claro? Isso é entendimento. Isso é entendimento. Se eu falar para você, olha, você vai entrar a segunda rua à direita. Não interessa se tem lombada, se não tem lombada. É a segunda rua à direita. É algo fácil de entender. Não interessa se tem árvore. Depois da placa, irmão, entra a segunda rua à direita. Depois da sorveteria. Eu não sei se tem sorveterias, tem padarias, eu não sei. É para você entrar a segunda rua à direita. O que é relevante é essa mensagem. Entra a segunda rua à direita. O que é relevante é o que Paulo está falando. Pareciam ser alguma coisa. Está dando a entender que não eram. E por que Paulo disse que eles pareciam ser alguma coisa? Porque em 1 João, olha lá, 1 João 1, verso 1, olha o que o próprio João falou. O João está assumindo. O João está assumindo. 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio. Sublinha aí, ó. O que ouvimos, o que vimos. Está no plural. Ele não falou o que vi e o que ouvi. Ele pôs no plural. 1 João 1, verso 1. Sublinha aí, ó. O que ouvimos, o que vimos.
Mas o que eles ouviram? O que eles viram? Ele mesmo está relatando. Ó. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, no plural. O que ouvimos? Quem que ouvimos? Pedro, Tiago e João. Você acha que o João vai falar da tia dele? Do primo dele? Quem é que andava com João? Pedro e Tiago. Quem que era discípulo junto com João? Pedro e Tiago. Ele não vai falar do primo dele, do cunhado, do vizinho. Então ele está se referindo a... Quem está falando é o João. Então ele está se referindo ao Pedro e ao Tiago, que eram os três. Está claro ou não está claro? Porque o Mateus não pregava, o Marcos nem discípulo era, o Lucas não era discípulo, o Tadeu não escreveu nada, o Filipe não escreveu, o Judas não escreveu, o Tomé não escreveu. Eram 12. Está entendendo? Então, de quem que o João está falando? Do Pedro e do Tiago. 1 João 1:1. O que ouvimos, o que vimos. A questão é o seguinte. Vamos fazer uma pergunta. O que Pedro, Tiago e João pregava e ensinava? A pergunta é essa. Ó. É bom você escrever. O que Pedro, Tiago e João pregavam? O que eles ensinavam? O quê? Está aqui, ó. 1 João 1, verso 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto, olha lá, ó, ele está dizendo, ó, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Então, o que Pedro, Tiago e João pregavam? O que eles tinham ouvido e visto do Jesus de Nazaré, que não tem nada a ver com o Cristo ressuscitado. Quem está entendendo? O que Pedro, Tiago e João pregava? O que eles tinham ouvido de quem? De Jesus de Nazaré. O que eles tinham visto de Jesus de Nazaré. Em outras palavras, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que eles pregavam e ensinavam. Porque está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. O que ele está falando em um versículo, está tudo em Mateus, Marcos e João. Olha lá, o que ouvimos e vimos, está onde? Aonde que ele ouviu? Em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Está claro ou não está claro? Diferente do que Paulo disse em Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada. Segundo a revelação que me foi dada. Olha Gálatas 2, volta lá. Ó, Gálatas 2. Olha lá, versículo 2. Do jeito que eu perguntei, o que Pedro, Tiago e João pregavam? 1 João 1, verso 1. O que eles ouviram e viram do Jesus antes de morrer e ressuscitar. Está claro? É isso que eles pregavam e ensinavam. Agora, outra pergunta. O que Paulo pregava e ensinava? Gálatas 2, verso 2. Ó. Subir por causa de uma revelação. Já mudou, hein? Subir aonde? A Jerusalém, verso 1. Gálatas 2, verso 1. O Paulo falando, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Verso 2, subi por causa de uma revelação. E lhes expus o evangelho que eu prego entre os gentios. Que não tem nada a ver com o que Pedro, Tiago e João prega. Dá um sinal que está entendendo. Porque ele pregava o evangelho de Cristo ressuscitado aos não-judeus. Era um evangelho universal, que não dependia de ser batizado para ser salvo, que não dependia de orar o Pai Nosso para ser abençoado, não dependia do sacrifício, não dependia de subir no monte, não dependia de nada. Dependia só da graça de Deus. E essa graça, o Paulo disse, ó, pela graça, é por essa graça que vocês são salvos. Está claro ou não está claro? Está percebendo a diferença? Duas perguntas, com duas respostas. Primeira pergunta, o que Pedro, Tiago e João pregava? A resposta, 1 João 1, verso 1, o que eles viram e ouviram. Ou seja, não tem nenhuma revelação. Então eles contavam apenas uma história do que eles ouviram e viram. Está claro ou não está claro? Agora, outra pergunta, e Paulo? O que Paulo pregava? O que Paulo ensinava? Gálatas 2, verso 2. Revelação. Está claro aí? Gálatas 2, 2. O que Paulo pregava? Revelação.
Por que ele pregava a revelação? Coríntios 3,10. Porque ele diz, segundo a revelação que me foi dada. Então ele não pregava, porque ele não ouviu nada, ele não andou com Jesus. Está claro ou não está claro? O Paulo não ouviu de Jesus. Ele não andava com Jesus, o Paulo é depois de Jesus. Está claro aí? O Paulo não andou com Jesus, o Paulo não ouviu de Jesus. O Paulo ele não tocou em Jesus, igual o João falou. Porque o João andou de barco com Jesus. O João andou no meio da multidão com Jesus. Mas esse Jesus morreu. Cadê ele? Acabou, morreu. Jesus, cadê ele? Depois ele apareceu. Em João 20, João 21, ele apareceu. Mas Atos 1, subiu aos céus. Cadê esse Jesus? Acabou. Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. Para Pedro, Tiago e João, acabou. Eles andavam com Jesus. Esse Jesus morreu, subiu aos céus. Agora acabou. Agora não tem mais Jesus. Depois, esse Jesus que morreu e ressuscitou, Atos 9, apareceu ao apóstolo Paulo, que era Saulo. Aí, esse Jesus que ressuscitou, que agora não é mais de Nazaré, agora é Cristo. Pegou? Esse Jesus que apareceu ao Paulo, que agora não é mais de Nazaré, porque ele não mora mais em Nazaré. Quem morava em Nazaré era o filho de José e Maria. Por isso Jesus de Nazaré. Nazaré não é sobrenome, tá? Jesus de Nazaré, porque ele morava em Nazaré. Igual eu sou Marcos Andreense, porque eu moro em Santo André. Então Jesus de Nazaré, porque ele morava em Nazaré. Tá claro? Esse Jesus de Nazaré que morreu, ressuscitou, Paulo não sabia de nada. Esse Jesus apareceu a Saulo em Atos 9. E depois, esse Jesus já ressuscitado, levou a Paulo ao terceiro céu. Estou citando o 2 Coríntios 12. Levou Paulo ao terceiro céu, que é o paraíso, e revelou a ele a sua graça, os planos e propósitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, que Pedro, Tiago e João não tinham nem ideia. Está claro ou não está claro? Eles não... Eu imagino o João falando assim, eu não faço a menor coisa, eu não faço a menor ideia do que está falando. Imagina o João, eu não tenho a menor ideia. E não tinha mesmo, por quê? Porque a graça é uma revelação. Que não tem nada a ver com o que o Pedro, Tiago e João pregavam e ensinavam. Porque eles pregavam e ensinavam o que eles tinham ouvido e visto. De quem? De Jesus de Nazaré. Mas ele morreu, foi embora, acabou. Então o que eles pregavam? Eles pregavam o que eles tinham visto. Ah, eu vi Jesus expulsar demônio. Então vamos fazer isso aí, vamos pregar isso aí. Ah, eu vi Jesus se batizar. O que o Pedro fez em Atos 2? Vamos batizar também. Vamos fazer batismo. Porque Jesus se batizou. Então eles não tinham nenhuma revelação. Em outras palavras, eles não tinham o perfeito entendimento espiritual. Discípulos de Jesus significam seguidores de Jesus. Jesus se batizou, eles batizavam também. Eles não tinham revelação espiritual. Quando esse Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, apareceu a Saulo, Saulo se converteu a Paulo, tornando-se apóstolo de Cristo. Coríntios 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo. Quando ele se tornou apóstolo, ele já veio com a revelação da graça de Deus. Olha, pela graça sois salvos. Olha, Deus vos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Bênçãos espirituais, salvação, justificação, santificação. Olha, agora o justo, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Olha o que Paulo está pregando, que não tem nada a ver com Pedro, Tiago e João. Quem está entendendo? Só que o tema de hoje, qual que é o tema de hoje? Os Pedros, os Tiagos e os Joãos dos dias de hoje. O que tem a ver? Tudo. Porque assim como o Pedro, o Tiago e o João da Bíblia não entenderam a graça, não pregavam, não ensinavam a graça, assim também os pregadores de hoje.
semelhantes a Pedro, a Tiago e João. E são muitos. Só que o Pedro, Tiago e João pregavam e ensinavam o que eles tinham visto e ouvido. E os pastores que não viram nada e não ouviram nada? Então é apenas uma tradição religiosa que não tem vida. Não tem revelação, não tem vida. Porque a vida está na revelação. A vida está no entendimento. Olha em Colossenses 3. Olha o que Paulo disse sobre a vida. A verdadeira vida. Ó, Colossenses 3. Olha aqui. Ó. Colossenses 3, versículo 2. Olha como que já mudou. Não tem nada a ver com o que Pedro, Tiago e João pregavam. Colossenses 3, verso 2. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que o João, o Pedro e o Tiago pregavam? As coisas da terra, o que eles tinham ouvido e visto, não é? E o Paulo está dizendo, não é mais assim. Ó. Pensai, Colossenses 3,2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, por quê? Pois morreste. Cadê a caneta? Circule, ó. E a vossa vida está oculta. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer corrente, não adianta fazer novena, procissão, marcha para Jesus, fogueira santa, sacrifício. Tudo isso aí é baboseiro, não vale para nada. Não tem nenhum sentido espiritual. Não traz nenhum benefício espiritual. É só tradições de homens religiosos, que não tem nada a ver com a vida em Cristo. Colossenses 3, verso 3, ó. A vossa vida, cadê a caneta? Circule, ó. A vossa vida está oculta. Ai, como é que... Se está oculta, então eu preciso descobrir ela, né? Está oculta. Eu preciso achar, está oculta. E você não vai achar essa vida fazendo campanha. Você não vai achar essa vida fazendo corrente. Você não vai achar essa vida acendendo vela. Você não acha essa vida falando com Maria que já morreu, está morta ainda. Ela está morta ainda, tá? Se não te falaram isso, ou se você não parou para pensar que ela morreu, se ela não ressuscitou, passe o tempo que passar, se ela não ressuscitou, ela ainda está morta, como o Tiago, como o Pedro, como o Paulo, como o João, como o Mateus, como o Moisés, como o Davi, como o Salomão, está morta ainda. Jesus não. Jesus está vivo, diferente de Maria. Está claro ou não está claro? Que nem meu assunto não é, mas só para você pensar um pouquinho. Porque tem gente pedindo para quem está morto, né? Então eu vou pedir para o meu pai, que pelo menos eu conheci ele. Vou pedir para o meu avô, que eu conheci ele. Ah, mas seu avô morreu, não vai te ouvir. Aí a Maria vai te ouvir? Pelo amor de Deus, né, irmão. Se o meu avô não vai me ouvir porque morreu, você acha que a Maria vai te ouvir? Fala sério, hein? Tem que parar para pensar um pouquinho, né? Então a vida, Colossenses 3:3, a vida que está oculta, ela tem que ser revelada, porque ela está oculta. Mas ela não vai ser revelada em campanha, em corrente, fogueira santa, em sacrifício, acendendo vela, fazendo procissão, fazendo marcha. Ela não vai ser revelada. A vida, Colossenses 3:3, está oculta com Cristo. Quem é Cristo? A graça de Deus. Olha lá, ó. A vida está oculta com Cristo em Deus. Então receber a Cristo é receber o quê? A graça de Deus. Se você está aí só cumprindo mandamentos, só cumprindo ordenança, sobe no monte, faz sacrifício, você não vai receber a vida nunca. É só um religioso, é só um bonequinho de chumbo do sistema. Só isso que você é, desculpa aí, hein? Seja homem ou seja mulher, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, sua avó. É um bonequinho do sistema. Uma marionete do sistema que os líderes estão manipulando para você fazer. E eles são cegos e você é cego também. Eles não têm entendimento, você também não tem. Falei. Mas quando você recebe a graça, quando você crê no que Jesus fez por você, você não precisa mais ir em marcha, porque o evangélico chama de marcha para Jesus. O católico chama de procissão. Ou seja, o católico chama de procissão, o evangélico chama de marcha. Está mudando o quê? O cachorro é o mesmo. Só trocou a coleira. O católico fala Eucaristia. O evangélico fala Santa Ceia.
Um é cego, o outro não enxerga. Então não está mudando nada. Colossenses 3:3. Existe uma vida verdadeira. Uma vida de alegria, de gozo, de paz e o melhor, de entendimento espiritual. Se tem uma coisa que envergonha, isso é uma vergonha, é você ter uma Bíblia, isso é muito humilhante, você ter uma Bíblia, você ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Você tem a Bíblia, você lê a Bíblia, mas você não entende. E olha quantos anos já passou, hein? Olha quantos anos já passou, mandaram você se batizar, você se batizou, alguns já se batizaram até 10, 8 vezes, 9, 15, alguns já se batizou e não mudou nada. Por quê? Porque você está só cumprindo regrinhas, só cumprindo tradições, você está longe da vida em Cristo. Você está longe, você está só cumprindo um mandamento de homens. Você está apenas ouvindo os Pedros, os Tiagos e os Joãos dos dias de hoje. Aqueles da Bíblia não tinham entendimento e nem revelação, os de hoje também não têm. Está claro ou não está claro? Você não está percebendo que os de hoje só cumprem tradições? Se você mostrar a graça para um pastor batista, ele vai fugir. Por quê? Porque ele é batista. Ele não pode deixar de ser batista. Eu sou mais cristão do que batista. Eu sou mais cristão do que pentecostal. Eu sou mais cristão do que assembleano. Eu sou mais cristão que adventista. Eles não. Ele é mais adventista, ele é mais batista, ele é mais presbiteriano. Ele é mais denominacional. E aí passa por cima da palavra. E a palavra vai ficando para trás. O que vale é o estatuto da denominação. O que vale é o que o homem está falando. E não o que está escrito. Aí fica difícil receber a revelação. Você precisa receber a revelação da graça. Para ter essa vida. Para ter esse entendimento espiritual que Paulo tinha. Se você ouvir Paulo, você vai entender como Paulo entendia. Você quer ver? Olha Filipenses 2, está em Colossenses? Volta aí, 3 páginas. Filipenses 2:2. Olha aqui, Filipenses 2, verso 2. Se você ouvir Paulo, você vai entender como ele entendia. Se você ouvir Paulo, você vai crer como ele cria. Se você ouvir Paulo, ler Paulo, você vai ver como ele via. Filipenses 2:2. Paulo diz: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar de quem? É Paulo que está falando. Então não é para você pensar igual Pedro. Não é para você pensar igual João. Não é para você pensar igual Tiago. É para você pensar igual Paulo. Porque Paulo disse em Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o João? Não, nós pregamos o que nós ouvimos e vimos. Então o Pedro, Tiago e João imitavam Jesus de Nazaré. E o Paulo? Eu sou imitador de Cristo, o ressuscitado. Quem está entendendo? É diferente ou não é diferente? Porque o Jesus de Nazaré é o Jesus da lei. E o Cristo de Paulo é o Jesus da graça. É o Jesus que dá entendimento. É o Jesus que não manda você fazer campanha para ser abençoado. Ele mesmo te abençoou na cruz. Olha como que é diferente. O Jesus que Paulo pregava é o Jesus que te salvou. Ele não vai te mandar você se batizar para ser. Ele já te salvou com o sangue dele. É o que Paulo pregava. Então, se você ouvir Paulo, Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Pensando como Paulo pensava, entendendo como Paulo entendia. Você não está percebendo que Deus revelou a graça a Paulo e Paulo veio falar conosco para que entendamos igual ele entendia? Você não está percebendo isso? Que Deus revelou a Paulo, não a Pedro, não a Tiago, não a João. Você não está percebendo que Deus sempre levantou um homem para trazer a revelação da sua palavra? No tempo de Paulo, não era Pedro, não era Tiago, não era João. Nos nossos dias, não é esses pastores que estão aí, mandando você se batizar para ser o que você já é. Você não está vendo que são Pedros? Você não está vendo que são Tiagos?
São Joãos que não têm o mínimo de entendimento espiritual. Tem a Bíblia. Mas o Pedro falava de Deus. O Tiago falava de Deus. O João falava de Deus. Ah, mas o meu pastor também fala de Deus. Mas o assunto não é esse. O assunto não é falar de Deus. Não é falar sobre Deus. Porque isso eles também faziam. O assunto é trazer o perfeito entendimento. Está claro ou não está claro? O assunto é esse. É que o padre também fala de Deus, mas não entende nada. Ah, o meu pastor fez teologia, ele já é pastor há 40 anos, mas não entende nada. Você não está vendo? Pela terceira vez, ó, Filipenses 2:2, Paulo disse: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Ou seja, pensa como eu estou pensando, que você já é salvo pela graça de Deus. Você já está abençoado em Cristo. Não é Deus te abençoe. Você já está abençoado em Cristo. Pensa como Paulo pensava. É o que Deus está esperando de mim, de você, de nós, da igreja, no Brasil, na terra. Porque não tem outro modo de pensar. Não existe outro modo de pensar. Eu ouvi falar assim, não, que cada igreja foi para um lado. Então cada igreja foi para o lado errado. Só tem um lado de ir. Cada pastor vê de um jeito. Então cada pastor está vendo errado. Só tem um jeito de ver. Não tem outro. Não, porque nós da Assembleia vemos diferente. Não tem ver diferente. Só tem um jeito de ver. Que Jesus morreu para nos salvar. E nós já estamos salvos pela graça de Deus. Não tem outro modo de ver. Como cada um vê de um jeito. Conversa que é essa? Mas isso é a teologia dos homens, que estudam para anular a palavra de Deus. Que vergonha! Que vergonha! Se ajuntam numa faculdade teológica para estudar a Bíblia, para quando voltar, anular a graça de Deus em Cristo. Porque quando você fala, se não se batizar não vai ser salvo, você está anulando a graça de Deus em Cristo. Quando você fala, se não fizer a campanha, Deus não vai te abençoar, você está anulando a graça de Deus em Cristo. Então você é como os fariseus do tempo de Jesus, de Mateus 23, é os fariseus dos dias de hoje. Hipócritas, fingidos, religiosos, meramente religiosos. Marcos 9, jeitosamente dá um jeito de invalidar a palavra de Deus para cumprir as tradições. É os fariseus dos dias de hoje. Está claro ou não está claro? Você não está vendo que Deus está te mostrando a diferença? Que na Bíblia, Pedro, Tiago e João não entenderam a graça de Deus, não seguiram a graça de Deus, seguiram tradições. E os pastores de hoje são Pedros, são Tiagos, são Joãos. Você não está percebendo o que o Espírito Santo está falando? Você não está percebendo que tem na terra, tem no Brasil, tem em São Paulo, tem em Santo André, alguém que está imitando Paulo à risca? Você não está percebendo isso? Mas por quê? Porque está escrito em Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores. Você não está percebendo que tem no Brasil, tem em São Paulo, tem em Santo André. Você não está percebendo que tem alguém, sabe, imitando Paulo à risca, pregando o que Paulo pregava, ensinando o que Paulo ensinava. Você não está percebendo isso? Alô, ei, tem alguém aí? Tem alguém aí dentro? Você não está percebendo que o seu pastor é Pedro? Que o seu pastor é Tiago, que o seu pastor é João, está só cumprindo tradições de homens, mas não tem revelação, você não está percebendo isso? Volta em Gálatas capítulo 2. Presta atenção no que eu vou falar agora. Deixa o Gálatas 2 aberto. Presta atenção no que eu vou falar, hein? Alguém na Bíblia foi Pedro. Alguém na Bíblia foi Tiago. Alguém na Bíblia foi João. E alguém na Bíblia foi Paulo. Eclesiastes 1 diz que a história se repete. Isso quer dizer o quê? Que alguém hoje é Pedro. Alguém hoje é Tiago. Alguém hoje é João.
e também alguém hoje é Paulo. As duas pregações estão aí na terra, para todo mundo ver e ouvir. O Pedro, aliás, eu vou te mostrar o que o Pedro pregava. E você vai lembrar do seu pastor. Você vai ver que é igual. Você vai falar, nossa, o meu pastor, ele chama Maurício, mas acho que vou começar a chamar ele de Pedro. Você vai ver que ele prega a mesma coisa, provando que não tem revelação. Vamos ler o Gálatas 2. Olha lá. Gálatas 2, versículo 8. Aliás, eu vou ler o 6 de novo, que eu vou mostrar o contexto inteiro. Para que ninguém fale que está pulando o versículo. Tá? Gálatas 2, 6. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, Gálatas 2, 7. Viram que o evangelho da graça, ou seja, viram, Paulo falando, Gálatas 2, 7. Viram, então quer dizer que eles viram. Circule aí, Gálatas 2, 7. Viram, eles viram. Eles ficaram sabendo. Gálatas 2, 7. Viram que o evangelho da incircuncisão, não precisa circuncidar. Batismo, não precisa batizar. Unção com óleo, não precisa ungir com óleo. Você foi ungido com o Espírito Santo. Não precisa batizar, você foi batizado em Cristo. Não precisa. Circuncisão. Subidas no monte, você não precisa subir no monte. Sacrifício, você não precisa sacrificar. É o evangelho da incircuncisão. Santa Ceia. Páscoa, você não precisa dessas coisas. Você já está perfeito em Cristo. Você já está abençoado em Cristo. Você já está salvo em Cristo. Você já está justificado em Cristo. Você já está santificado. Você não precisa nada dessas coisas que Paulo chama de obras mortas. E que os Pedros, os Tiagos e os Joãos continuam mantendo na igreja de Cristo. E mantendo o povo na ignorância. A igreja na ignorância. Porque o Pedro, o Tiago e o João são ignorantes. Como os de hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. Gálatas 2, 7. Viram que o evangelho, Paulo falando, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Como a Pedro. Apareceu um nome aqui, hein? É porque Gálatas 2, 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Apareceu um nome, Gálatas 2, 7. Como a Pedro, o da circuncisão. Então, o seu pastor Batista, ele é Pedro. Ele prega o evangelho da circuncisão. Por isso que ele fala que quem crer e for batizado será salvo. Porque ele é o Pedro da circuncisão. O seu pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, ele é o Tiago João da circuncisão. Por isso que ele fala que o diabo está na sua vida, tem que lutar contra o diabo, tem que amarrar, tem que repreender. Por quê? Porque é o da circuncisão. É você que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. É você que tem que fazer alguma coisa para ser liberto. É você que tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Isso aí é pregação de Pedro, Tiago e João. É circuncisão. Em outras palavras, obras mortas. Está valendo para nada. Isso explica porque você está no meio evangélico há tantos anos, expulsando o diabo, e o diabo sempre voltando. Expulsa, e está lá de novo. Expulsa, e está lá de novo. E aí mudou a oração. Sai para nunca mais voltar. No outro dia ele está lá de novo. E aí eles falam mais alto. Saia em nome de Jesus para nunca mais voltar. Amanhã está lá de novo. Por que esse diabo nunca sai? Porque é o evangelho da circuncisão, de obras mortas, que não tem eficácia, não tem efeito espiritual. Por isso que em alguns lugares tem que batizar várias vezes. Nasceu na católica? Batizou. Foi para Batista? Batizou de novo. Vai para a Voz da Verdade? Tem que batizar. Vai na Pentecostal Unida? Tem que batizar mais uma vez. Foi para a congregação? Toca, batizar. Já é 5. E aí vai para a Universal, 6.
E vai mudando sai do Pedro, vai para o Tiago, tem que batizar. Sai do Tiago, vai para o João, tem que batizar também. Quer dizer, e são obras mortas. Quando, na verdade, Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6:3, já fomos batizados. Mas você fica ouvindo Pedro, Tiago e João, que não tem entendimento. Se não batizar, não vai ser salvo. Você, batizei. Cansei do Tiago, vou lá para o João. Vai no João, tem que batizar de novo. Porque o do Tiago não valeu. Não quero mais João, vou na igreja de Pedro. Vai na igreja de Pedro, tem que batizar. E aí vai. Teve uma irmã que foi na Universal, batizou 16 vezes. O pastor, o suposto, né? Não pode chamar de pastor, né? O pastor falou assim, vamos batizar de novo, vai que aquele não valeu. É assim que o Pedro, Tiago e João vê. Eles pensam que agora você está salva. Quer dizer, o sangue de Cristo não valeu para nada. A morte na cruz, o derramar o sangue não valeu para nada. E nisso, o Pedro, o Tiago e o João, ou melhor, as igrejas evangélicas de Pedro, Tiago e João, ficam mandando batizar, e o crente fica rodando em círculo por 5 anos, por 20 anos, ele é daquela igreja, ele é da outra, e ele vai para aquela, ele vai para João, depois ele vai para Pedro, ele troca, vai para o Tiago, igreja pentecostal de Pedro, igreja pentecostal de Tiago, igreja universal de João, e ele fica rodando em círculo, passa 40 anos e não tem o mínimo de entendimento espiritual. Só vivendo de obras mortas. A irmã, coitada, batizou 16 vezes. 16, hein? Quer dizer, o de Cristo não serviu para nada. Batizou 16 vezes. Só vivendo de obras mortas, que não tem valor, não tem sentido espiritual. Mas o Pedro, Tiago e João não tem entendimento. Enquanto vocês estiverem com o Pedro, Tiago e João, como eles não têm entendimento, nem vocês. Aí cumpre o que Jesus disse. Se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. O João foi fazer faculdade, mas voltou, continuou cego ainda. O Pedro fez faculdade teológica e quando voltou, continua cego, sem entendimento. Por quê? Porque a graça é uma revelação que Deus deu a Paulo. Se você não ouvir Paulo, vai continuar cego. Não adianta estar na igreja evangélica de João. Não adianta estar na igreja evangélica de Tiago. Não adianta estar na igreja pentecostal de Pedro, porque eles são cegos. Eles não receberam revelação da graça de Deus em Cristo. Foi dada ao apóstolo Paulo. Se você não ouvir Paulo, você vai morrer cego como eles. Por que você acha que Paulo disse, sede meus imitadores? Por que ele não falou imite Pedro, Tiago e João? Por que ele disse sede meus imitadores? Por que Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 1, por que Paulo disse, sede meus imitadores? Por que Paulo não disse, imitem a Pedro, Tiago e João? Por que ele não falou isso? Porque eles não receberam nenhuma revelação de Deus. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. E quando você ouve Paulo, você para de viver de obras mortas, que já não tem mais sentido diante de Deus. Obras carnais, sacrifícios carnais, sacrifício de tolo. Quando você ouve o Paulo, você imita a Paulo e começa a entender como Paulo entendia. Que você é abençoado com todas as bênçãos. Que você é salvo pela graça de Deus, que você está justificado em Cristo, pela fé, sem as obras da lei. Quando você ouve Paulo, porque Paulo enxergava, mas Pedro, Tiago e João continuaram cegos, porque a revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. Por isso que ele disse, sede meus imitadores. Não imitem a Pedro, Tiago e João, imitem a mim. Eu enxergo, era o que Paulo estava falando. Quem está entendendo? Gálatas 2, versículo 8. Continuando, eu já li Gálatas 2, 6. Eu li Gálatas 2, 7. Olha Gálatas 2, 8. Paulo falando. Pois Deus que operou, o verbo no passado. Operou quando? Verso 6. No outro tempo. Quais tenham sido no outro tempo. Então Gálatas 2, 8. Paulo falando. Deus que operou eficazmente em Pedro.
Operou ou não operou? Operou, porque até a sombra de Pedro curava os doentes. Não operou em Pedro? Antes da graça ser revelada a Paulo. Antes da sã doutrina. Antes da perfeita doutrina. Então Paulo está citando o outro tempo. Ó. Gálatas 2,8. Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado do que tinha que batizar, tinha que subir no monte, tinha que sacrificar, tinha que... Deus operou nesse tempo da circuncisão. Gálatas 2,8. Operou também em mim, Paulo falando. Ele está comparando. No tempo de Moisés, Moisés. No tempo de Elias, Elias. No tempo de Pedro, Pedro. Deus operou eficazmente em Pedro, verso 8, para o apostolado da circuncisão. Operou também em mim com eficácia, sem batismo, hein? Com eficácia, para com os gentios, que não batizava. E Deus operou com eficácia. Então, se Deus operou com eficácia entre os gentios, na incircuncisão, a circuncisão já não tem mais sentido. Porque Deus operou na incircuncisão com os gentios, que não guardava sábado, que não subia no monte, que não orava o Pai Nosso, Efésios 2, que eram estrangeiros estranhos da aliança, e Deus operou eficazmente. Verso 9 é a tônica de tudo. Pega o seu dedo indicador e coloca em Gálatas 2,9. Pasmem. Olha o que Paulo disse, Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Que frase forte, hein? Não é presunção, não é arrogância, não é soberba. Isso é assumir posição espiritual diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Isso é falar a verdade. Gálatas 2,6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. De quem que Paulo está falando que parecia ser alguma coisa? Gálatas 2,9. Quando conheceram a revelação que me foi dada, Tiago, Pedro e João. Olha os três aqui. Não tem como errar, hein? Eu só estou lendo. Não é interpretação, eu só estou lendo. Vê na sua Bíblia Gálatas 2,9, se não tem Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João. Vê se não está os três aí. Você não falar que sou eu. Tá falando mal. Não estou falando mal de ninguém, irmão. Estou só lendo a Bíblia. Eu só estou lendo e te explicando coisa que seu pastor nunca fez. Não pode nem ser chamado de pastor. Te enganando. Mandando você fazer campanha para Deus se libertar. Você já é liberto. Já leu Gálatas 5, verso 1? Nunca leu? Ele não te ensinou que você já é liberto? Gálatas 5, verso 1. É só você ler. Cristo já te libertou. Ele não te ensinou que você já é salvo em Cristo? Não, ele disse que se eu não bate salvo, eu vou para o inferno. Então ele mentiu para você. Ele não te ensinou Efésios 2,8 que você já é salvo pela graça de Deus, pelo que Cristo fez na cruz. Mentira que ele não te ensinou isso ainda. Até quando você vai ficar ouvindo cego, hein? Ou sendo guiado por cego? Gálatas 2,9, veja na sua Bíblia. Estou esperando você ver, Gálatas 2,9. Paulo falou, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas. Claro, no tempo de Jesus, né? Não tinha outro, então, olha, vamos... Atos 2, Pedro, o que nós temos que fazer? Arrependei-vos e sejam batizados, blá, 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 blá. Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, e Filipe desceu a Samaria e batizaram-se tal, e houve, é claro, então, antes de Paulo, antes da graça, antes do apostolado, antes da sã doutrina, eles eram considerados como as colunas. Gálatas 2,9. Deram-nos as destras da comunhão. Tipo assim, tá bom, Paulo, então Deus te revelou a graça, né? Então você encontrou com Cristo, então pode se chegar a nós também. Eles abriram as portas para Paulo andar com eles. Porque Paulo era perseguidor, né?
Mas agora Paulo é crente, né? Ah, tá bom, Paulo. Irmãos, quero apresentar para vocês aqui nosso irmão Paulo, né? Era Saulo, né? Agora ele já até mudou de nome, você viu a presunção, né? Mas vamos ficar quietos, não vamos falar isso aí não. Não mexe nesse assunto não. Irmãos, está aqui conosco nessa noite, visitante, seja bem-vindo. O irmão Saulo está conosco aqui e tal. Dá um sinal, irmão Saulo. O que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí tem que cumprir a tradição, né? Porque o irmão Saulo agora estava com Pedro, Tiago e João. Gálatas 2,9. Deram-nos as destras da comunhão, a mim, Paulo falando, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Até parece que era eles que davam a direção, né? Isaías 42:6, Deus tinha predestinado Paulo para ser luz dos gentios. Eu te colocarei como luz dos gentios. Mas até parece que é o Pedro, o Tiago e o João que está dando a direção para o Paulo. Vai vendo, verso 9. Para que nós fôssemos aos gentios e eles, está claro ou não está claro? Eles iam abrir uma igreja evangélica, aliás, eles iam à circuncisão. Está vendo por que os evangélicos fazem batismo? Porque são seguidores de Pedro, Tiago e João. E o Paulo, sabe o Paulo? Prega o evangelho da incircuncisão. E os evangélicos, seguidores de Pedro, Tiago e João, pregam o evangelho da circuncisão. Por isso que eles falam que se você não batizar, você não vai ser salvo. Por quê? Porque é o evangelho da condenação. Se você não fizer, você não vai ser. Se você não fizer, você não vai ter. É o que eles pregam. Quem está entendendo? E esse modo de pregar está falido, né? Sabe por que está falido? Esse modo de pregar, essa troca, se você fizer, você vai ser. Se você fizer, Deus vai te dar. Esse modo está antiquado e falido, por quê? Porque a graça já foi revelada ao apóstolo Paulo. E está em todas as Bíblias. Esse modo de pregar, ele é falido. Por quê? Porque limita o que é humilhante, limita Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aí está falido. Por quê? Porque, coitado daquele irmão que está lá no sertão, com uma Bíblia na cama, no leito, enfermo, e ele morreu, teve um infarto, e morreu. Os fariseus falam, igual minha tia, os fariseus falam, mas aí ele será salvo pela graça de Deus. Então por que você fala que tem que batizar para ser salvo? Então a graça é só para um ou para outro, não pode ser para todos que crê? Quem está entendendo? Então esse modo de pregar está falido, espiritualmente falando. Porque limita Deus e o Filho de Deus está dependendo de alguém ou de alguma coisa para ser salvo. Quando ele já é e sempre foi salvo. Então esse modo antiquado de pregar, dizendo que só vai ser salvo quem se batizar, isso está falido, está fracassado, antiquado. Hebreus 8:13. Perto está de desaparecer. Por quê? Hebreus 8:13. Deus disse, nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Por isso Hebreus 6 manda deixar esses rudimentos. Por quê? Porque isso era no começo. Agora não é mais assim. Mas no começo Jesus se batizou. Mas no começo João Batista fazia. No começo, Jesus já morreu, já ressuscitou. Terceiro nível, já revelou a graça ao apóstolo Paulo. Quarto nível, a sã doutrina já foi revelada para a igreja. Quinto nível, agora é o apostolado, não é mais os livros históricos. Quer dizer, a igreja evangélica está anos-luz atrasada, limitando Deus. E o pior, condenando e pondo condenação em quem não aceitou Jesus, e quem não se batizou ainda, e quem ainda não vai para a igreja. Não é? Quando na verdade Jesus já morreu por ele, segundo Coríntios 5:18, já o reconciliou com Deus. Efésios 2:8, já o salvou pela sua graça. Mas é o que eu preguei quarta-feira passada, né?
Jesus morreu para salvar, mas você não está salvo ainda, diz os fariseus. Que vergonha, né? Gálatas 2:9, Paulo diz: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós quem? Pedro, Tiago e João, nós fôssemos aos gentios, o Paulo e o Barnabé, e eles, o Pedro, Tiago e João, aos da circuncisão. Gálatas 2:10, recomendaram-nos somente, você está vendo que parece que eles já eram antes, né? O Paulo chegou depois, né? Então está vendo que Paulo parece que não tinha muita moral? Eles falavam ao Paulo, agora você é novo convertido. Os evangélicos falam assim, né? Não, você é novo convertido, você não pode pregar ainda. Mas Deus usou uma mula, por que eu não posso pregar ainda? Mas isso aí ninguém fala, né? Não é assim? Você é novo convertido ainda, não é isso? Parece que você passou a ser filho de Deus agora, faz 2 minutos, né? Não, você não pode, porque você começou agora a ser filho. Antes você não é. Não é assim que ele... Cabeça de mula, né? Entendimento de jumento. Né? Gálatas 2:10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procuramos fazer com diligência. Versículo 11, o Paulo já colocou o distintivo na farda. Ele já se apresentou como... eu não sou soldado não, hein? Eu fui ao 3º céu, hein? Até fiquei quieto aqui, ouvi você falou, vai lá, faz isso, cuida dos pobres. Tá bom, vai, pode andar com a gente a partir de hoje. Até ouvi essas coisas, mas, né? Tá bom, mas eu fui lá, hein? E aí? Verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, aí o Paulo já tinha se posicionado. Gálatas 2:11. Chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara. Graça e paz, coisa nenhuma, irmão. Olha. Imagina o Pedro, na maior falsidade. Graça e paz, Paulo, a paz. O Paulo, não, graça e paz, coisa nenhuma. Espera um pouquinho aí. Gálatas 2:11. Resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Diga bem forte. O que Pedro tinha feito? Mas por que Paulo repreendeu o Pedro na cara? O que o Pedro tinha feito? Coloca o dedo no verso 12. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado, vai aparecer mais um nome, hein? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas está dizendo que o Pedro foi enviado à circuncisão, verso 9, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Última linha do verso 9. E agora no verso 12, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi-se... Ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Mas não estou entendendo, Pedro, isso aqui é falsidade, hein? Isso aqui é hipocrisia, hein? Quer dizer então que ele fala para você fazer, mas ele não... O bicho da seda manda todo mundo fazer campanha de libertação, mas o filho dele não faz... Então quer dizer que o bispo Pedro manda todo mundo fazer campanha de libertação. Mas ele tem cunhado, ele tem sobrinho, ele tem primo. Tem ou não tem? Esses ele não manda fazer. Engraçado como que é o sistema, né? Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara porque era falsário. Era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, esses alguns eram o quê? Judeus, ué. O Pedro não foi enviado aos judeus? O Pedro, o Tiago e o João não eram judeus?
Então, antes, 12, antes que tivesse chegado alguns a parte de Tiago, o Pedro comia com os gentios. Sabe o que ele falava? Graças e paz, abençoado. Anjos em seu favor, hein? Aí o Tiago chegou com os judeus. O Pedro, pai do Senhor, varão. Já mudou. Já não era mais graça e paz, é pai do Senhor, varão. Já mudou. Mas aí era tarde, o Paulo já tinha percebido. Gálatas 2,12. Antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, o Pedro comia com os gentios. O que nós somos? Gentios salvos pela... então o Pedro sabia que a salvação é pela graça? Porque ele estava com os gentios? Aí eu falei para o pastor Batista por que ele fazia batismo, né? Se a salvação era pela graça. Ele falou, Era o tempo que ele estava pensando como responder. Falei, pastor Batista, a salvação não é pela graça? Ele falou, não, pela graça, você fez... Falei, então por que você faz batismo? Ele, para a pessoa se tornar membro da igreja. Não colou, hein? Então o batismo é só para a pessoa, é só para amarrar, né? Não é amarrar, eles falam se tornar membro. Mas na verdade é amarrar, né? Sabe amarrar? Agora que você se batizou, você não pode mais, hein? Aí vai dar uma lista cheia de regras, porque agora você não é mais de você. Agora você tem um dono. Agora você... Aí vão te dar uma carteirinha, agora você tem um dono, hein? Agora nós não gostamos que você joga bola, nós não gostamos que você assiste televisão, agora você não pode mais ir na praia, agora você não pode mais comer macarronada, hein? Agora você já não pode mais, não pode comer carne de porco, hein? Agora você já não pode, aí dá uma lista, porque agora você não é mais de você, agora você pertence a eles. Por isso que o pastor disse que faz batismo, para que a pessoa se torne membro da igreja. Quando Efésios 2 diz que nós pertencemos à família de Deus. Diferente, né? A verdade é diferente da mentira, né? Faz batismo para tornar membro da igreja. Efésios 2, nós já somos da família de Deus. 2 Coríntios 5, reconciliados com Deus em Cristo. Efésios 2,8, salvos pela graça. Onde é que entra membro de igreja? O golpe está aí. Cai quem quer. Efésios não. Gálatas 2:12. Gálatas 2:12. Porque antes, o Paulo falando, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o Pedro comia com gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou. Você consegue imaginar o Pedro? Quem consegue? Eu imagino o Pedro, assim, tipo, parece que eles estão num refeitório. Olha lá, 12, 12. Antes que tivesse chegado, ele comia. Então, eu imagino o Pedro assim na mesa com os gentios. Glória a Deus, abençoado. Sabe aquela liberdade? Aí, o Tiago chegando. Aí já mudou, sabe? Eu imagino o Pedro já mudando. Gálatas 2:12. Depois que chegaram, foi se retirando e separou deles, temendo os que eram de circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que andava com Paulo, se deixou ser levado pela falsidade, aliás, pela sua dissimulação. Mas a pancada forte é Gálatas 2,14, né? Onde você congrega, hein? A igreja pentecostal de Pedro? Igreja evangélica de Tiago. Onde é que você congrega? Igreja Universal de João. Onde é que você congrega? Porque eu vou ler o verso 14, hein? Aonde que você congrega, hein? Mas lá ele também fala de Deus. O Pedro falava de Deus, o João falava de Deus, o Tiago falava de Deus. Mas em Gálatas 2,14, Paulo disse... Você já viu isso? Você já percebeu já? Não percebeu ainda? O Paulo tinha percebido, hein? Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho.
Mas tem um verbo aqui que muda tudo, hein? Gálatas 2,14, olha o verbo. Quando vi que não, verbo andar no plural, não andavam. Quem que não andavam? Verso 9, Tiago, Pedro e João. Quer dizer então que você está na igreja de Tiago, você congrega na igreja de Pedro ou de João, você sabe que eles não andam conforme a verdade do Evangelho e você está aí ainda por 25 anos, sério? Sério mesmo? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quer dizer então que os da Bíblia, Pedro, Tiago e João, Gálatas 2,14, não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Os da Bíblia não andavam. Você está numa igreja que o pastor é igual Pedro, igual Tiago, igual João, que também não anda conforme a verdade do Evangelho, mas você está lá ainda, cúmplice de falso profeta. Quem está pregando e ensinando está errado? Você também está errado, você está apoiando? O que você está fazendo aí? Ah, não, mas eu não matei ninguém. Mas você dá a faca. Ah, não, longe de mim matar alguém. Mas você dá a arma. Eu nunca eu ia enganar alguém. Mas você está apoiando quem engana. Você sabe que está errado. E continua aí. Pela lei, o juiz chama isso de cúmplice. Não, mas eu não roubei, eu não peguei nenhum real. Mas você dirigiu o carro. Quem matou foi ele matou 10 pessoas. Mas você dirigiu, dando fuga para eles. Você é cúmplice. O pastor está errado, você sabe que está errado. Mas você está aí apoiando, acobertando, concordando, fazendo vistas grossas. E você tem uma Bíblia igual a minha, hein? Cúmplice de maus obreiros, de obreiros fraudulentos, de falsos pregadores de um falso evangelho. Você sabe que está errado e continua. Às vezes até está ofertando lá, pagando para eles continuarem no erro. Que vergonha, hein? Contribuindo para eles continuarem enganando a pessoa, dizendo que quem não se batizar não vai ser salvo, quando a salvação é pela graça de Deus. Efésios 2,8, você é salvo pela graça. Você está contribuindo com um erro. Que vergonha, hein, irmã? Hein, irmão? Que vergonha, hein? Para terminar, Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro olha a posição de um homem de Deus. Está me entendendo? Olha a posição de um verdadeiro homem de Deus. Olha a posição, ó. Gálatas 2,14, Paulo falando: quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: vai lá falar com o seu pastor. Você é crente de verdade? Vai falar com o seu pastor. Pergunta para o pastor, por que está fazendo batismo ainda? Se Jesus já comprou com o seu sangue na cruz, e se ele falar que é para se tornar membro da igreja, você fala: deixa de ser fariseu, pastor. A pessoa já é salva pela graça de Deus, Jesus já morreu por ela na cruz, já reconciliou com Deus. Faz igual Paulo fez. Olha a posição de um homem de Deus. Gálatas 2,14, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Deixa de ser falso, deixa de ser fingido, deixa de ser hipócrita. Se você sabe que o batismo não salva, por que você está mandando se batizar? Se você sabe que a salvação é pela graça. É o que Paulo está falando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É o que Paulo está falando. Não é o que ele está falando? Ah, mas você está vendo o Pedro aí ensinar errado e você não fala nada?
Você está participando de fogueira santa, irmão? Fala sério, hein? Ô, irmão, sério mesmo que você participa dessas coisas? Sério mesmo que você participa dessas feitiçarias de queimar papel? Vamos queimar os pedidos de oração. Que pedido de oração? Você já está abençoado em Cristo todas as vezes. É sério mesmo que você participa dessas palhaçadas evangélicas em nome de Deus? Arca da Aliança, bandeira de Israel, chofar. Parece que está tocando boiada lá no Pantanal. Não, porque o chofar está na Bíblia, na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Não tem nada a ver com a igreja de Deus em Cristo. Não existe chofar na igreja, irmã. Você não lê a Bíblia, irmão? Gentil com roupa de judeu, usando quipá. Aquela boininha que chama quipá. Gentil usando roupa de judeu, usando aqueles vestidos, vestes, estola sacerdotal. Ou seja, judaizando os gentios. E você conhece a verdade e não fala nada. Chofar, Arca da Aliança, e você não fala nada. É ou não é verdade? Isso se chama hipocrisia, hein? Eu vou terminar aqui para continuar na segunda parte semana que vem, tá? Eu vou terminar aqui. Não parei não, hein? Hoje foi a primeira parte. Ó o assunto aqui, ó. Você quer ver o assunto? Ó, os Pedros, Tiagos, porque são bastante, e Joãos dos dias de hoje. Tem caneta aí? Olha o que o Espírito Santo mandou te falar. Tem caneta aí, né? Ó. Pedro, Tiago, João e Paulo. Quantos? Pedro, Tiago, João e Paulo. Não é? Esses 4 personagens de Gálatas 2. Quem que escreveu Gálatas? Paulo. De quem que ele estava falando? De Pedro, de Tiago e João. Quantos são? São 4. O Paulo falando e mais o Pedro, Tiago e João são 4. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Por que são 4? Porque cada apóstolo representa uma igreja. 4 por quê? Porque cada apóstolo representa uma igreja. E numa dessas você está. Ou você está na igreja de Tiago, ou você está na igreja de Pedro, ou você está na igreja de João. São João, acende. Então você está numa dessas igrejas, ou na igreja de Paulo, que é o caso do MGA. Que aqui nós somos imitadores de Paulo, sem idolatria, hein? Não mistura as coisas, hein? Tudo é Paulo. Não. É porque Deus colocou ele como apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2, mestre dos gentios. Mestre é quem ensina. Então quem nos ensina não é Pedro. Quem nos ensina não é Tiago. Quem nos ensina não é João. Eles foram enviados aos judeus. Quem nos ensina é o apóstolo Paulo, mestre dos gentios. 1 Timóteo 2,7. Só estou te falando o que está escrito na Bíblia. Então, hoje, a graça já foi revelada, a sã doutrina já foi revelada para a igreja, não tem nada a ver com chofar, não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com unção com óleo, não tem nada a ver com Páscoa, que os evangélicos chamam de Santa Ceia, não tem nada a ver com procissão, com campanha, com corrente, com marcha para Jesus, não tem nada a ver com essas coisas. Tudo isso são obras mortas. Os evangélicos acham ruim de quem faz procissão, mas eles fazem marcha para Jesus, meu. Você é louco, meu. Você é cego ou você não enxerga? O evangélico não fala do católico que faz procissão, mas ele faz marcha para Jesus. Você é cego ou você não enxerga? Qual dos dois? Pedro, Tiago, João e Paulo. Cada apóstolo representa uma igreja. Numa delas você está. Um deles você ouve. Ou você está ouvindo Paulo, pela graça sois salvos, abençoados. Ou então você está ouvindo Pedro, ou Tiago, ou João. Não tem como escapar, irmão. Não, eu nasci Pedro, vou morrer Pedro. Não tem um que fala assim?
Meu pai era Pedro, minha avó era Pedro, e eu também sou. Então, não tem gente assim? Então está ouvindo Pedro. O outro nasceu debaixo do João. O outro nasceu debaixo do Tiago. Mas, na verdade, a revelação da graça foi dada só a um dos 4. Foi dado só a um, não foi dado a todos. Eu vou continuar na segunda parte, tá? Olha, quer aprender mais? Quer entender mais? Não acredito que você vai ficar sem, né? Ó, o mover, ela vem, passa por nós e vai embora. Ah, o ano que vem eu compro. O ano que vem nós vamos estar longe, irmão. Não tem ano que vem. É o mover. Ó o mover, ele vem, ó. Adquira a sua, porque vai acabar e você vai ficar sem. Não, daqui 2 meses. Não, daqui 2 meses não vai ter mais, irmão. Essa aqui não vai ter mais. É um mover. Entre em contato conosco, adquira a sua, adquira várias para evangelizar. Ame o próximo como a si mesmo. Lembrando vocês que o próximo sábado agora é o 3º sábado do mês, tá? Próximo sábado, hoje é dia 16 de julho de 2025, quinta-feira 17, sexta-feira 18, sábado 19. 19 de julho de 2025 é o 3º sábado do mês. Nós estaremos aqui num culto de oração profética, culto de oração em graça. Nós vamos estar aqui orando e fazendo o que Paulo ensinou, né? Em 1 Timóteo 2. Quero que os homens levantem mãos santas e orem em todo lugar. Então, sábado às 6 da tarde, horário do culto normal, vamos estar aqui no culto de oração. Orando, intercedendo, louvando, adorando, profetizando. Nós vamos estar aqui fazendo o papel da igreja de Cristo. Lembrando vocês são, não é nem convidados, porque não é um baile, tá? Vocês não são convidados. Vocês estão sendo avisados que a igreja vai se congregar aqui no próximo sábado, às 18 horas, no culto de oração profética. Não há ninguém que não precise orar. Não há ninguém que não precise de oração. Está doente? Vem para a igreja orar, irmão. Na Bíblia, os doentes iam até Jesus. Não é para você ficar em casa, é para você vir para a igreja. É que eu estou com dor, vem com dor para voltar sem a dor. Porque na Bíblia o paralítico foi paralítico e voltou andando. Mas você tem que vir. Né? Você tem que, o justo vive por fé. Você tem que tomar uma atitude de fé. Amém? Então, sábado, às 18 horas, culto de oração. No domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Não fique sem a sua, senão vai acabar, hein? Salva de palmas ao Senhor, graça e paz. Quarta-feira eu continuo a segunda parte.